Hoje é 19 de março de 2020, uma quinta-feira. Os tribunais parados, os prazos teoricamente suspensos, porque há aqueles emergentes, os hospitais plenos de pacientes e o medo da coletividade, da comunidade mundial, no sentido dessa praga que está vindo por aí. Mas este escriba, não quero usar o título para captação de acessos nesse ou neste site. Não é assim que se faz. Ou se tem a possibilidade, a credibilidade e a adequação, a conveniência ou necessidade de comunicação do escriba com o seu povo, e o seu povo é a comunidade jurídica em geral, e os advogados e advogadas em especial, ou não vale a pena fazer-se isto, que no fim das contas é um sacrifício, sim. O devotamento à comunicação por parte deste escriturário de direito penal e processo penal é um sacrifício, sim. É uma demonstração de necessidade e, quem sabe, de usar a sua idade, a sua experiência, porque todo velho é experiente, e a sua combatividade ainda vigente, para criar uma relação qualquer mais íntima ou mais eficaz entre o ancião e os mais jovens. Antigamente era assim, ainda é. Antigamente os mais vividos ou mais desenvolvidos na arte de resistir eram respeitados. Quanto mais antigo, mais respeito e consideração tinham, ainda tem esse tipo de reciprocidade nas filas de cinema, nos restaurantes, nos coletivos, enfim, na capacidade dos indivíduos mais jovens de respeitar aquele ou aquelas que viveram mais. Isso é muito bom. É por isso também que este escriba se devota a fazer estas crônicas, que vão bem, sim, vão bem porque lhe dão alento para continuar, e vão bem porque há reciprocidade na comunicação. E alguma coisa sempre muda a relação de causalidade em qualquer tipo de relacionamento humano é muito grande. Assim, a Folha não vai falar nesta atividade microviral em especial. Não vai não. Mas vai examinar esta relação de causalidade, sim, entre o comportamento do presidente da República e as consequências graves, muito graves, que vem vindo tocante à necessidade de reação nesta guerra já iniciada. O antigo escrevinhador de direito penal e processo penal, Paulo Sérgio, não gosta
de Bolsonaro. Aliás, não é nem a afirmativa de menor dose de amabilidade, é a capacitação de uma série de problemas que o presidente tem, problemas estes a dificultarem a relação entre o diretor e o dirigido, ou seja, entre o Poder Executivo Federal e o povo. Isso diz respeito à notícia de novo panelaço contra o presidente da República, ele tentando reagir. O presidente se pôs numa situação difícil, evidente, por um enfrentamento menos lídimo, menos equilibrado das provocações repetidas havidas no meio comunitário e também no meio econômico, financeiro, e a própria relação entre a presidência e o povo, mesmo entre aqueles que lhe dão força, apoio e proveito político. Isso é assim, sempre foi assim, e há de ser sempre assim. O presidente enfrentou mal a provocação correspondente ou consistente nessa virose famélica. Ou enfrentou mal, ou não acreditou, ou minimizou o fato até mesmo por uma qualidade ou por um defeito personalíssimo que ele tem, como toda a cidadania. Na expressão dos moçambiquenses que têm chegado ao país com uma literatura muito proveitosa, isto significa que cada homem é uma raça, cada sujeito, na expressão mais pura, é um indivíduo absolutamente personalizado. E o presidente o é com todos os seus defeitos, porque foi eleito. Nós votamos nele. E o fato deste escrevinhador não ter depositado seu voto na figura de Bolsonaro não significa que não possa analisá-lo com plenitude de racionalidade. Quantos anos tem o presidente da República? 60, talvez. Está chegando lá, deve ter chegado lá ou ultrapassado em pouco. Este escriba não vai indagar nos formulários que o serviço tem para saber quando Bolsonaro nasceu. Está por aí. A idade aproximada do filho ou da filha mais velha deste escrevinhador. Um homem experimentado, sim, porque era um militar do Exército, foi reformado ou posto em disponibilidade também num aspecto de titularidade na relação entre ele e a reforma, que também não interessa aqui. Ele era militar, é militar reformado e há de continuar assim. Isso lhe dá vantagens, lhe dá defeitos, lhe dá obrigações quanto ao seu passado e lhe traz obrigações quanto ao futuro, porque, como se diz por aí, o uso do cachimbo deixa a boca torta
não significa que este criminalista não goste do presidente, não tem apreço pelo composto de atribuições psíquicas que dão a ele essa movimentação agressiva e representando, às vezes, até mesmo um atavismo com uma adolescência ainda não transformada em maturidade. Acredita este escriba que ele faz esforço. Quando põe essa máscara ao contrário, não põe a máscara ao contrário dolosamente, mas a coloca porque realmente não sabe colocá-la direito. E quando se esforça, e ele se esforça pelos membros do seu governo, principalmente para ativar a reação ou resistência a esta infernal visualização dessa virose terrível, quando ele se esforça com autenticidade e o faz com manifestações que não lhe fazem bem. O peixe morre pela boca, é o que se afirma aí também. Esse panelaço em relação ao Bolsonaro, que parece vai continuar, diz com reação agressiva de parte do povo ao descontentamento com o presidente, sim, em razão das coisas que ele tem feito e em razão daquelas que ele não faz. Mas diz também com uma agressividade de quem, cada vez que bate com um garfo, ou uma faca ou uma colher na panela, está a demonstrar que está preocupado, insatisfeito, angustiado, ansiando por uma modificação saudável no ambiente que vem por aí. Então, este cronista pensou bem, refletiu bastante sobre como deve examinar o nosso presidente, em quem, repita-se, não votou. Quiçá dar-lhe a possibilidade, a chance, e se não a ele, aqueles que se entesouram à volta ou a seu lado, e segurar com mãos mais firmes, mais adequadas a essa crise que vem vindo e vem vindo com muita fortaleza. E este cronista quer pensar com bastante positividade, esperar que nós ultrapassemos isso com entusiasmo, com esforço, com dedicação e confiança no futuro, mas com ou sem esta virose pérfida, nós temos o presidente da República. E se quando partirmos para a maior demonstração de desagrado com panelaços repetidos, nós vamos devotar ao presidente, por via de movimento reflexo, um desespero que nós deveríamos transformar em atividade positiva para o enfrentamento dessa moléstia. Enfim, gastar as mãos, as colheres e os garfos no coto das panelas
é um esforço que poderia ou pode ser desenvolvido positivamente, uma atitude mais saudável e mais devotada a que se possa ultrapassar isto com mais dose de confiança naquilo que vem por aí no sentido de enfrentamento e de desenvolvimento de atividades permissivas de uma maior relação entre nós, o poder, a doença e o futuro. Este cronista, como todos do povo, tem contas a acertar com a presidência da República. Nós temos sempre contas a acertar com alguns ou com alguém. Tem, sim, mas não quer agredi-lo com a força resultante daquilo que constitui, segundo um psiquiatra que esteve escrevendo aqui na Folha de São Paulo, no Estadão, cujo nome falta, com a força que, no fim das contas, representa a expectativa de que as coisas más estejam chegando, produzindo isso, aquilo que se chama de medo. É o medo, em parte, que está levando o povo a bater nas panelas, na expressão de alguém que participou de um filme famoso, se a memória não falha, com Al Pacino. Há uma criatura no meio do filme, uma pessoa vinculada à máfia, que afirma: se tu faz pra mama, mama faz pra tu. Em outros termos, se a virose vem por aí e se vem desta forma, com dificuldade de controle por parte das autoridades brasileiras, a culpa é de alguém. A culpa é de alguém, sim. E a culpa, quiçá, é atribuída à falta de qualificação, ou ao defeito de qualificação naqueles que estão a enfrentar essa doença famélica da saúde dos brasileiros. Então, alvo de novo panelaço, Bolsonaro tenta reagir. Cada panela resultante na mão de alguém da agressividade contra o presidente, que seja usada para a atividade no desenvolvimento de alimentos para aqueles que hão de precisar. Nós estamos pensando, sim, o escriba estava a refletir sobre isso, nós estamos pensando no povo como classe média ou classe chamada média alta, aqui em São Paulo, nos bairros mais elitistas da cidade. O morador de rua não bate na panela. O morador de rua já tem dificuldade, inclusive, de puxar a carroça, que está cada vez mais vazia. Então, esta agressividade que o escriba pretendia desenvolver, criar e utilizar
batendo com uma colher de sopa na panela posta nas mãos na área da frente do edifício onde mora. Esta atividade, este escriba vai deixar para mais tarde, guardando forças e guardando resistência para o enfrentamento das dificuldades que nós com certeza vamos ter. Ultrapassado este aspecto, o escriba apenas faz referência ao risco carcerário acerca da ameaça do vírus nos presídios. Este escrivinhador de direito penal e processual penal brasileiros já fizera referência a isso uns 15 dias atrás, porque nós temos deveres com os presidiários e os deveres que nós temos com eles são previstos na legislação adequada, inclusive na Constituição Federal. Houve por aqui num dos jornais, o escriba não vai utilizar esse resto do tempo para procurar de onde vem a notícia. Houve aqui num dos jornais uma sugestão a que o lugar em que cada preso ocupa na cela possa ser marcado no chão, a fim de que ele não saia de lá e dificulte com isso a propagação hipotética dessa virose fortíssima. Esta é a primeira vez em que este sorriso, esta risada sarcástica é pronunciada pelo escriba durante a crônica. A sugestão é de que se marque um lugar para que na cela o preso ou a presa não saia dali e com isso dificulte a contaminação. Nesses nossos presídios superlotados, em que o teto da cela vira, às vezes, suporte para uma rede morfética, em que o preso vai dormir lá em cima porque não há lugar lá embaixo. Isto não é sério. É uma brincadeira de mau gosto. É problema que nós temos, sim. O ministro Marco Aurélio ontem ou anteontem havia sugerido ou recomendado que os juízes de primeiro grau desenvolvessem a atividade no sentido de partir para a liberação daqueles que, postos nas ruas, não levassem a um prejuízo muito grande à comunidade dita honesta. O escriba leu também em algum lugar daqui, o escriba leu que esta pretensão dele foi vencida por maioria, 6 votos a 2, qualquer coisa nesse sentido. E as coisas, tecnicamente, continuam como estão. Em outros termos, aqueles que não podem sair, não podem sair. E se acabou. Se houver uma epidemia virótica num presídio desses, não se há de esperar boa coisa nas consequências, na consciência e na voluntariedade dos presidiários, que têm, evidentemente, direito à vida e direito a um tratamento razoável, não valendo para infirmar tal perspectiva o fato de que nós estamos numa emergência
em função do nosso presídio, sempre estivemos em emergências e nunca conseguimos superá-las. De repente, vem uma especificação muito ácida desse acidente ou desse incidente no percurso do sistema presidiário podre que esta nação tem. Dentro desta presunção, ou dentro desta expectativa, nós temos só duas alternativas. Fingimos que isso não acontece e deixamos de positivar a sangria na saúde dessa gente aí para que o povo não saiba, ou batemos a mão no peito em meia-culpa e tentamos de uma forma qualquer preservar a saúde e a vida de uns poucos, admitindo que o problema é sério, sim. Esse escriba ou disse ou escreveu isto ou falou isto já há 15 dias atrás, antecipando esta característica consequência daquilo que existe com certeza. Dito isto, este escritório vai continuar funcionando, mas em regime de plantão, porque não se pode parar, e com as precauções adequadas a que possa contribuir cada um dos funcionários para o enfrentamento disso com bastante expectativa e crença de que vamos superar, sempre superamos e havemos de superar mais isto. E lá na ave, vá!